Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Estou trazendo hoje aqui mais uma vez o Dr. André Lucatelli, médico homeopata e ortomolecular, que frequentemente tem vindo a Florianópolis e outros estados da nação para fazer atendimento médico, né? Então tá aí, doutor André, prazer em recebê-lo de novo, né? Obrigado, Grego. E o que nós vamos hoje nós vamos falar sobre, vamos chamar assim, medicina oculta, digamos assim. Vamos trazer outros aspectos, vamos falar sobre outros aspectos que interferem na saúde humana. A gente tem falado sobre hormônio, temos falado sobre saúde das células, regeneração, envelhecimento, como é que se diz? Adiamento de envelhecimento? Não. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento, exatamente. Então hoje nós vamos ver outros aspectos que fazem também parte de todo esse processo, mas que pouca gente fala e são, digamos assim, entre aspas, ocultos. Hoje nós vamos trazê-los à tona um pouco aqui. Então, doutor André, por onde nós começamos? Vamos pelo começo de tudo, Vamos né? pelo começo de tudo. Pelo começo de tudo. Vamos lá, o que é então, saúde? Assim, na realidade, a gente vai ter que recuar um pouquinho no tempo para a gente poder falar sobre esses assuntos que são um pouquinho abstratos, né? Com certeza. Como eles são abstratos, a gente vai tentar trazer, levar as pessoas, né? Trazer o assunto e levar as pessoas para esse assunto, onde esse assunto esteja, para elas entenderem, né? Então, vamos lá. Então, na realidade, no princípio das coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre teologia ou cosmogênese, né? Que é o início e o princípio de todas as coisas. Quando a gente tem a manifestação, a primeira manifestação que a gente chama da divindade, a gente tem o que a gente chama de Purusha e Prakriti. Então, Purusha é a essência do espírito e Prakriti é a essência da matéria. Sim. Tá? Então, a essência do espírito e a essência da matéria se formam ao mesmo tempo. Tá? E na expansão elas começam a separar. Tanto que no Gênesis da Bíblia tem que Deus no início era o verbo, né? E o verbo se fez através da luz, haja luz, e separou luz de trevas. Tá. Na realidade, separou de luz de matéria. Tá? Então a essência da matéria se separou da essência da luz, e os dois começaram a se desenvolver em planos. Tá? Ok. Então essa concepção da divindade já nos dá uma posição de que a primeira polaridade é que forma o movimento das coisas. Antes não existia movimento nenhum, então existiu a essência do espírito, a essência da matéria, os dois começaram a se separar, só que depois que eles se separam, eles têm que se unir novamente, ou seja, a luz tem que começar a entender a matéria. Então a luz formata planos de 7 em 7 do setenário, né? 7, depois mais 7 em planos, até chegar ao plano físico. E a luz ela se engendra na matéria para tentar dar consciência a essa matéria. Ok. Tá? Que é ela mesma. Então, num conceito de divindade sem a questão antropomorfa, ou seja, sem dizer que é um ser barbudo sentado num trono, não existe isso, né? Pelo menos na minha concepção. Claro, na minha também. E a divindade é esse ser que se polariza e tenta se entender a ele mesmo na matéria. Então se formata os planos, tem os 7 autogerados, depois dos 7 autogerados vai baixando, e sempre assim, tem 7 que são os ideadores, aqueles que têm a ideia. Sim. E tem 7 que são os plasmadores, aqueles que vão moldar a matéria. Então eu digo assim, tem aqueles especialistas em matéria, tá, e os especialistas em ideia, que trazem ideia. Então os dois têm que se encontrar. Tá? Aonde que eles se encontram? Exatamente no ser humano. E nesse plano onde a gente está. Aí começa o processo, então. Isso. Vamos recuar um pouquinho mais. Vai. Até chegar aqui, a gente tem as hierarquias airrópicas, ou seja, hierarquias sem forma, que são 3. Depois a gente começa, na manifestação, existem hierarquias com forma, ou seja, que puxa os planos para a gente poder idear, para a gente ter a ideia, para a gente ter a emoção, que o ser humano tem emoção, para a gente ter a vitalidade, para a gente ter o físico. Né? Então eles só montam essa escada, lógico que são hierarquias, são consciências, são seres geniais, ou seja, são consciências cósmicas que fazem isso e que depois são plasmados no nosso corpo através dos chakras. Né? O chakra seria a ponte com essas consciências cósmicas, passando pelo astral, que é o astral humano, passando pelo mental, que é o mental humano, e chegando além do mental, que a gente chama de akasha,
de búdico por aí vai, né? e de Atman, Atman, isso. que é o espírito. Tá. Ok? Tá indo bem. Estamos indo bem? Estamos indo bem. Estamos tranquilo? Tranquilo. Puxando para a nossa concepção, antes de eu falar sobre isso, a gente tem que falar que a manifestação divina ela é sempre trina, né? Então nós temos Pai, Mãe e Filho, nós temos Osíris, Ísis e Horus, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, a gente sempre tem a manifestação em três. E no ser humano a gente tem cabeça, tronco e membros. Sim. Como trindade, ok? Quando a gente sente essa trindade em nós, a gente vê que a gente tem um passado que é do abdômen para baixo, nós temos um presente que está no tórax e nós temos um futuro que é do pescoço para cima. Interessante. Ok? Trazendo mais essa cosmogênese para o corpo humano. A gente vai pular a antropogênese, né? Mas a gente vai trazer para o corpo humano. A gente tem 7 orifícios no rosto que representam consciências planetárias. Por quê? Porque depois da manifestação dupla de Deus, trina de Deus, nós temos a evolução que é em 7 etapas. Por isso que houve a primeira polarização, né? Primeiro trono, segundo trono, para existir o terceiro trono, para que haja a manifestação das hierarquias nesses 3 tronos. Nós estamos no terceiro trono, tá? Mas tem o primeiro e tem o segundo. Para eles darem movimento a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ou seja, pelo setenário, sim, eles têm que ter uma rotina evolutiva. Então eles se manifestam de 7 em 7, em 7 etapas, em 7 universos, nos 7 planos, até chegar à nossa realidade física. E aí também tem manifestação de 7 aí no físico ou não? Sim. Então, nós temos 7 orifícios no rosto e nós temos a divindade como se ela estivesse assentada na pineal. Ela tem o trono dela, que é o Atman, que é na pineal, né? E a primeira subdivisão que a gente tem no corpo é a hipófise. A hipófise tem 2 lóbulos. Sim. Tá? Então tem o lóbulo posterior e o lóbulo anterior. Então é a primeira dualidade da manifestação una, porque a pineal não tem subdivisão nenhuma, ela é única. Tá? É uma célula pequenininha, que tem, algumas pessoas falam que ela é cristalina, né? Mas é só uma imagem que está assentado o Atman, que é o espírito, e ele se assenta e se duplica na hipófise. Tá? E a hipófise tem 6 hormônios na anterior e 2 hormônios na posterior, então tem o número 8, que é 7 mais 1. Né? A ciência com relação à epífise, a pineal, não descobriu os outros hormônios, somente a melatonina, mas existem mais 7. E não descobriu ainda? Ainda não descobrimos. Nossa, então, puxa vida. Tem muita coisa. Porque esses hormônios da pineal, como eles hierarquicamente eles comandam, eles vão comandar a hipófise vai comandar a tireoide vai comandar o timo vai comandar a suprarrenal, porque tem uma hierarquia. Como tem uma hierarquia lá em cima, tem uma hierarquia aqui embaixo. E como é que a medicina ainda não descobriu assim tão avançado, assim, vamos dizer? Tem 2 aspectos. Um é evolutivo, porque o hormônio é exame, é científico. Claro, sim. A gente tem que ver que, por exemplo, a sutileza da busca por essa bioquímica ainda não chegou, de repente, na medicina, ela não chegou a buscar. E a outra questão é a evolutiva. Nós vamos evoluindo a nível glandular e esses hormônios vão aparecendo. Tem isso. Eles são também latentes. Tem. Pode ser, é uma hipótese mesmo. Sim, é uma hipótese. É uma hipótese que pelo estudo que a gente faz... Da mesma forma como nós temos vestígios do nosso corpo de coisas que a gente não tem mais, tipo a cauda, né? O fim da nossa coluna, no passado, disse que a gente tinha rabo, né? Então hoje a gente não tem. Então tem outras glândulas que com o tempo vão desaparecer, porque elas se tornam inúteis, né? Não sei se as tonsilas, a tendência delas é desaparecer. Tonsilas são amígdalas. Da mesma forma, então, pode acontecer o contrário de surgirem coisas novas no ser humano. Nós estamos em evolução, né? A nível cerebral e a nível glandular e hormonal, que é o principal. Vou fugir um pouquinho dessa questão hormonal, depois a gente volta. Fecha um parênteses e a gente vai voltar na hipófise. Lembrando e abstraindo com relação aos orifícios que a gente tem no rosto, a gente vai montar, digamos assim, a cosmogênese, ou seja, como que surgiram esses planos que eu falei. Então a gente tem a orelha direita, que representa Saturno, é o ar, depois a narina direita, que é o Sol,
Tá? Tá. A narina esquerda, que é a Lua, o ouvido esquerdo, que é Marte, o olho esquerdo, que é Vênus, e o olho direito, que é Mercúrio. Tá? E Júpiter seria a boca com o coronário, né? Ele fecha na boca e fecha em cima também. É uma consciência representada por Júpiter. Então, quando a gente fala em consciência planetária, por exemplo, se eu trocasse de universo agora, fosse para o outro universo, tudo ia ser de 7 em 7. Talvez o nome não ia ser Mercúrio, Júpiter, que isso é uma nomenclatura, inclusive, romana. Romana, né? exatamente. Tem a nomenclatura grega, depois tem a romana. Exatamente, adaptado. E aí é transladado para o Ocidente aqui. Então a gente tem esses diferenciais. Então, repetindo, a gente tem o setenário nos 7 orifícios, representando essa caminhada do ser humano, desde o ar até a terra, até o Akasha, e o Akasha profundo, ou búdico, que a gente chama, e o Atman, representado por Júpiter. Tá? O que isso significa? A gente vai falar de uma forma prática para as pessoas. Que existem arquétipos puros na nossa cabeça, que eles têm que descer, eles têm que encarnar, eles têm que se polarizar. Tá, de cima para baixo, então. De cima para baixo, tá? Então tem o arquétipo puro de Júpiter, o arquétipo puro de Marte, de Vênus, de Saturno, todos eles puros. Traduza isso. Pureza quer dizer não polaridade. Porque quando você entra no jogo polar, e as hierarquias todas elas entram no jogo polar, você já tem polaridade, pensamento. É a primeira polaridade. Então você tem sempre uma tese, uma antítese e uma síntese. Sempre você vai pensar de um jeito, escrever 600 páginas. A pessoa pensa o oposto do que tu pensou, 600 páginas. Se junta os dois, é um casamento. E se for mais um livro de 1.200 páginas, que é o casamento dos dois. Claro, é bem assim mesmo. É das teorias, né, isso no plano mental. Né? Então, a gente tem esse plano como a primeira polaridade. Quando a gente fala de arquétipo puro, a gente está no Akasha. O Akasha é o lugar onde tem todas as possibilidades de polaridade, mas elas estão neutras. Como a gente fala aqui, no corpo humano nós temos aqui, no laringe nós temos o Akasha. Então, todas essas possibilidades de bem e mal, de positivo e negativo, de dia e noite, elas estão polarizadas, elas estão adormecidas no Akasha. Elas estão lá, mas elas não vieram. Então, o arquétipo está lá, puro, porque ele não entrou no jogo evolutivo, ele não fez um movimento ainda. Tá aí, tá aí. Vai fazer quando isso? Quando esse movimento vai acontecer? Nós estamos fazendo esse movimento acontecer aqui. Né? Pegando toda a cosmogênese, os anjos também fazem esse movimento, porque eles vêm, eles são criadores, os devas são criadores, também criam os elementais da natureza, e o ser humano é criador. Então nós estamos no jogo evolutivo, nós estamos dentro desse jogo evolutivo. Tá? Daqui a pouco a gente vai começar a falar dos arquétipos que estão se desenvolvendo no futuro e os arquétipos que já desceram, ou seja, aqueles que já estão fazendo parte. Então, existem esses 7 tem a pureza, a gente pode falar mais ou menos das características deles. Né? Vamos falar. Então, Júpiter tem a ver com legislação. Então, ele põe as normas de como que vai ser embaixo. Sim. Tá? Do que é perfeito, do que seria perfeito. Tá? Nós temos Marte, que é a oitava de Marte, seria a vontade, então é a vontade divina, ou seja, a vontade do Criador como luz atuando na matéria, de forma perfeita, ok? Tranquilo. Vênus representa o Akasha, então são todas essas potencialidades do jogo evolutivo, mas neutras, no mundo neutro, ok? Vamos para a Lua representa contemplação e pureza. Tá? A gente já falou da Lua, de Marte, de Vênus, de Júpiter. Saturno seria a ideia, a ideação daquilo que é mais perfeito para nós. Tá? Saturno. E nós vamos fechar com Mercúrio. Mercúrio seria o plano búdico, ou seja, a pureza que quando desce vira inocência, quando desce tem que morrer em inocência e tem que voltar a ser pureza. Puxa. Sim. Ok? Tudo isso é muito bonito, muito poético para esses arquétipos que não vieram para o embate aqui. Sim. Cá embaixo, digamos assim. Perfeito, bonito. Fechamos esse plano. Então, o plano superior que tem Atman, Budi e Mana superior, que é o mental abstrato, que é representado por Júpiter, Mercúrio e Vênus. Aqueles que a gente falou do legislador, que é o chefe. Sim. O comandante dele, digamos assim, o comandante mais direto do chefe, que é o búdico,
e aquele que executa, o executor, que digamos, do nosso laríngeo, que é o akasha, né? Eu estou tocando bastante nos nossos chakras e no meu corpo, poderia ser no teu, para a gente poder posicionar esses arquétipos. Tá? Todos esses 7 têm uma correspondência embaixo. Então a gente fecha os de cima e a gente vai começar a ver os de baixo. Ok? Tem 7 também embaixo? Claro, porque o que está em cima está embaixo. É uma lei hermética. O que está em cima está embaixo. Tá. E é igual em correspondência para que haja a realização no meio. Ok? Então o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então nós vamos para o abdômen. Né? Então a gente vai falar bem fisicamente. Eu vou colocar o 7, o setenário divino, a nível físico. Depois a gente começa a falar nele a nível psicológico, que vai ser importante. Quem é o chefe aqui de baixo? Júpiter, é o fígado. Tem a mesma representação de cima, tem embaixo então. Embaixo, então o chefe de cima é Júpiter, mas ele é um arquétipo. Aqui nós temos um órgão, é o fígado. Tá. Ele é o que comanda no abdômen, ou seja, tudo que entra passa por ele, ele seleciona, ele classifica, ele vê o que presta, o que não presta vai ser absorvido, isso não vai, ele é uma grande usina e ele é o chefe. Ele é o chefe do físico e também do emocional. Ele que vai dizer assim, nossa, que emoção é essa? Né? Essa é boa, não, eu fiquei indignado, isso não está certo. É ele que determina. Lógico que é uma inteligência rudimentar, porque aqui a gente tem inteligência instintiva, a gente não tem inteligência de cima. Aqui é tudo impulso, inteligência instintiva. Sim. Tá? Júpiter. O companheiro dele normalmente é Marte, tá? Por causa da vesícula e das adrenais. Então a vesícula seria, digamos, algo passivo que recebe energia de Marte e que ela tem que ser expulsa para emulsificar as gorduras, para quebrar as gorduras. Normalmente quando a gente engole e não manifesta a energia de Marte, se forma pedras. Por isso que a mulher tem muito mais tendência a ter pedras na vesícula do que o homem. Porque ela é mais diplomática, ela é mais tranquila nas questões, mas ela sente também a raiva e ela formata as pedras. Lembra que a gente falou do estresse das adrenais? Sim. Então, é Marte, porque toda essa região aqui, ela é regida por Marte, porque ela representa o astral. A gente está falando das emoções. Sim. Tá? Então a gente falou dos arquétipos superiores, a gente não fala nem de pensamentos, arquétipos superiores e as emoções. Então, Marte, quando a gente se estressa demais, começa a dar desequilíbrio, né? Ira, raiva, tudo somatiza indignação, tudo vai influenciar a liberação hormonal, lembra? Cortisol demais, aldosterona demais. Um desequilíbrio incrível, desencadeia um desequilíbrio. Adrenalina, noradrenalina, é Marte. Ok? Deixa, antes de você seguir, você falou a questão da vesícula, são 7, tem que ter o equilíbrio. Muita gente extrai vesícula. Como é que fica o corpo humano com a extração da vesícula? Ele fica desequilibrado? Ele não deixa dele. Quem é que faz a função? Quem é que assume a função da vesícula? Eu vou te responder de duas formas, de forma médica e de forma, digamos assim, esotérica. Esotérica, Tá, vamos lá. Espiritualista. A forma médica é aquela que a gente já comentou. Tirando a vesícula, a gente não absorve mais as lipossolúveis, as vitaminas lipossolúveis. Então, nem vitamina E, nem vitamina A e nem vitamina D3. O que tem que fazer é repor os sais biliares. Tá. Porque esses sais biliares eles são organizados por Marte. Olha só que bacana os arquétipos. Júpiter é o grande comandante. O chefe dele imediato, em cima é Mercúrio, embaixo é Marte. Porque é ação. Sim. Então ele manda, segura, não é por aí, ou age. Né? Quando ele fala age, é a mesma coisa que a vesícula biliar expulsar a bile. Só que para expulsar a bile tem que ter um acúmulo de bile. Quando tu não tem acúmulo de bile, fica prejudicado. A bile vai ser produzida no fígado e vai para o intestino, vai ficar solto, vai se perder nas fezes, não vai cumprir uma função específica. Porque a função aqui do astral é quebrar. Sim, entendi. É proteção. O astral é aquela região então perigosa. Você só supre isso através de suplementos, vamos dizer. Medicamente, sim. Medicamente, sim. Sim. Astralmente tem aquela questão, né? Que se você imaginar o órgão e o funcionamento do órgão, mesmo ele sendo invisível, ele vai cumprir uma função. Tá. Mas aí tu tem que ir constantemente. É que nem, por exemplo, não tem um membro superior, existe um membro fantasma, como se a pessoa Isso tivesse... já foi. As pessoas já declararam que sentem a dor do calo, uma série de coisas.
Agora, se tu não resolver a questão psicológica que te levou a tirar a vesícula, tu fica na mesma. Tem esse fator. Entendeu? Também. Tu vai continuar engolindo sapo, Tem que resolver a causa. e aí congestionando o fígado. Tá? Ou porque tu tá muito no astral, ou porque tu não sabe lidar com o astral. É muito interessante isso. Interessante, sim. É muito interessante. Terceiro, quem seria o terceiro? Terceiro, que é o mais crucial, é Vênus. Então o pâncreas, como ele lida com os açúcares, então é entrada do doce, saída da glicose, entrada da glicose nas células, libera insulina, ele tem a ver com os açúcares e os afetos. Então ele é um órgão de Vênus, venusiano. Só que pâncreas está ligado a baço, é um binômio. Tanto que na medicina chinesa é o meridiano baço-pâncreas. Ok? Então, quando você não está em equilíbrio com relação aos afetos, e aqui entra a sexualidade, de uma forma geral, encontros kármicos, encontros sexuais não resolvidos, no caso na mulher, no homem, e no caso na mulher também, eles ficam como vida não satisfeita aqui. Você tem que alimentar ela. E aí você tira o quê? A vitalidade. Drena a vitalidade. Né? Tem relação a ver. Tem relação. Vida sexual não resolvida é prejuízo, vamos dizer. É porque é afeto, porque ali tem o gosto, gosto, não gosto, atrai, não atrai. Tudo que é atração... Só sexual ou afetiva no geral? Como é que é? Afetiva no geral também. No geral também, claro. No geral também, são os afetos não resolvidos, né? Porque assim, a parte sexual ela vai gastar mais vida tua, mais energia do baço. Um afeto, uma pessoa que tu gostou, mas que era um amigo que se foi e tal pro outro lado, ou que tu perdeu ele, vocês se desentenderam, vai ficar uma dor. Sim. Mas ela é um pouquinho mais sutil do que a questão sexual, que ela prende mais, ela drena mais vida. Entendi. Então isso tem níveis, praticamente tem 3 níveis, e eu não ia falar, mas esse é o único que eu vou falar da parte de cima. O arquétipo ideal de Vênus, a 8ª de Vênus, é o amor universal. É o amor universal, o amor por todas as criaturas. A gente não está num mundo só, não é só o universo, aqui o local, não foi criado por 4 hierarquias até agora e a nossa em andamento, e são todos num planeta só, não é isso? É. Que eu saiba, é. Então, mas até desenvolver esse amor universal aí, eu vou te contar. Sabe como é que é o melhor a fazer? É você cada vez menos alimentar os mais pesados. O que vai sobrar, o que sobra de ti é o amor universal. Sim, mas para você deixar de alimentar os mais pesados, você tem que aprender a sutilizar, você tem que aprender a transmutar. Isso. Aí essa que é a questão. Essa que é a grande questão. É possível? Possível tudo é, mas você percebe hoje aqui na vida que a gente leva que as pessoas elas esquecem isso porque elas têm outras prioridades. Outras prioridades preocupadas com o smartphone, preocupadas com as contas a pagar, preocupadas com a situação do país, essas coisas todas. Então, é como se existisse alguma energia, digamos assim, que afasta as pessoas de se encontrarem a si próprias. Né? Perfeito, Gregor. Nossa, Gostou brilhante, dessa? Gostei dessa. Mandou bem. Então é essa porque questão. na realidade, todas as coisas elas estão entrelaçadas, os pesados estão entrelaçados. O ser humano você falando, a gente fica vendo a questão, né? Está muito ligado aos desejos em si, né? Então, como o comércio, a indústria do consumo pede que tu fique cada vez mais com desejo, ela troca logo de carro, troca logo disso, daquilo, Tudo, aquilo. é indução todo dia. É indução ao desejo. Então você fica enredado, e as pessoas menos avisadas ficam enredadas nisso aí. E aí tu falou preocupação. Sabe qual é que é o outro arquétipo? Chama-se Mercúrio. Sim. Mercúrio está do lado do plexo solar. O Sol está no plexo solar, Isso. que é um tipo de um cérebro do intestino. Sim. E o intestino delgado representa Mercúrio. E qualquer preocupação é um medo que você tem do futuro. Pré-ocupação, Preocupação. exatamente. Você fica com medo que se vai acontecer ou não. E está ligado a Mercúrio. Então é o aspecto mais baixo de Mercúrio, está ligado ao intestino. E se essa preocupação ela evoluir com o tempo, ela vira uma úlcera. Olha só. Do adenal. Olha só, tá vendo? Porque é preocupação com isso, preocupação. E essa preocupação, ela vai se envolver com o teu afeto mal resolvido. Pô, tô preocupado, né? Aquela conta que o país tal. Então eu vou beber essa cerveja. Então eu vou beber essa cerveja e vou sair com essa garota que tá aqui, que tá dando bola. Pronto. Tu viu como uma coisa ele liga a outra. Todos os inimigos eles estão todos
Lei da atração. Juntos. Vai atraindo a tua frequência. Se tu pensar assim, poxa, se tu é um filho de Deus e tu confia na questão que tu está aqui e que essa questão da sobrevivência, daquilo que tu precisa para viver, vai vir e vem de uma forma tranquila, isso é um pensamento mais elevado. Tem que manter. Isso tem. Chama-se foco. O foco é importantíssimo. Determinação. É todos os dias. Porque a gente está imerso nessa questão da forma de pensamento que ela é coletiva. Bom, então a gente parou em Vênus e Mercúrio. E vimos que os dois têm uma correlação, né? Saturno, ele está ligado só à vitalidade, está ligado aos ossos também, mas está ligado à vitalidade. O próprio plexo solar, que tem a ver com aquelas pessoas que levam com a barriga, né? Ok? Levam com a barriga, levam com o umbigo, por exemplo, a vida, levam com o ego. Porque na realidade o que é o ego inferior? É a personalidade. Digamos assim, é o quaternário inferior, que é o teu mental abstrato não, o concreto, que é o teu astral, que são as emoções, e o físico e o etérico eles só acompanham, porque eles são passivos, né? Eles acompanham o que é o astral e o mental decidirem. O plexo solar, então, ele recebe os embates do astral, porque aqui são as emoções, então recebe toda aquela questão das formas de pensamento que são do todo, né, que nos influenciam. Por isso que o silêncio é bom, você só ver o Vida Inteligente, desligar a televisão, você não entrar em contato com outras pessoas que tenham afinidades que não sejam as tuas, para tu te manter naquele padrão vibratório. Porque veja bem, um liga ao outro. Então, por exemplo, se eu gosto de um esporte e eu vejo esse esporte está ligado à violência ou de alguma forma alguma bebida, aquilo vai se unir para que eu consuma aquilo ou que eu pratique aquela violência. Porque uma coisa está ligada à outra. Está na mesma sintonia. Está na mesma sintonia. Então, falando do desequilíbrio emocional, já que a gente tocou no emocional, vamos voltar para Júpiter. Júpiter que é o cabeça de chave, ele que comanda aqui. Ele pode simplesmente ignorar a parte de cima e começar a se indignar e autogerir emoções negativas. Então ele se incomoda por situação A, situação B, fica indignado, ele ativa a raiva ativa a ira ativa os afetos mal resolvidos ativa a preocupação. Eu já falei 7. E você pode simplesmente, Grego, não olhar para cima, ou seja, essa parte de baixo pode não olhar para cima, não ter filtro nenhum e gerar sentimentos negativos, porque qual é o animal, qual é o lobo que você alimenta? Não tem aquela história, né? Tem o lobo, os dois lobos, o bom e o mal. Qual é que você alimenta todos os dias? E o ser humano tem todo o potencial dessa polaridade negativa ser alimentada por ele mesmo. Não existe, nós estamos no mesmo patamar. Então tudo que o ser mais abjeto no mundo faz, eu posso fazer, tu pode fazer. E tudo que o ser mais elevado no planeta faz, eu posso fazer e você pode fazer. Isso que é bacana também. Isso nos dá essa chance de você perseguir, né? Por quê? Porque o astral é o lugar que ficou, digamos, mal resolvido na humanidade por questões cosmogenéticas, vamos chamar assim, né? Que a gente ficaria falando aqui mais umas 3 horas sobre isso, mas que é um trabalho que a gente tem que fazer por nós e por essa questão do astral mal resolvido que nós recebemos. Ok? Então não é só culpa do ser humano. Eu não gosto quando o pessoal fala assim, então agora é só responsabilidade do ser humano. A hierarquia já fez o trabalho, mas, poxa, deram uma arma laser para o ser humano, deram a mente, a parte sexual se virem. Não é bem assim, né? Por quê? Porque esse local, esse universo, ele é escola de anjos e de homens. Eu achava antigamente que era só de homens, mas é de anjos também. Porque toda a hierarquia que é rúpica, com forma, ela erra e acerta também. Tem aquela coisa assim, do não cósmico e que as hierarquias... Não, eles erram e acertam. Não talvez nessa concepção nossa de mentalidade, porque a gente aqui está no 4º sistema. Então a gente faz o balanceamento muito de luz e sombra, erro e acerto. Eles tomam decisão, mas isso gera uma questão kármica para eles. Então é escola de anjo e de homens. É fantástico. Sim. Meio, como é que se diz? Meio fantasioso, digamos assim, em princípio, mas é interessante porque se você pensar com a mente concreta, qualquer movimento que tivesse em outro plano,
ele tinha que ter influência ou reverberar nesse plano aqui, porque se é em cima é igual que lá embaixo. Exato. Então, Perfeito, Grego. É exatamente isso. Então, quer Exatamente. dizer... Aquilo que a gente fala, se tem alguma guerra e uma briga aqui embaixo, é porque tem alguma coisa em cima. Exatamente, ou vice-versa. Ótimo, mas talvez eles entendam um pouquinho do teatro, porque quando uma hierarquia veio, mas ela perdeu uma parte da consciência, ela começou a guerrear com outra hierarquia. Aí nós vamos falar assim, fraternidade branca com uma fraternidade negra, entre aspas. Eles começaram a fazer um jogo polar. A fraternidade branca com mais consciência e a fraternidade negra, como ela entrou na matéria tanto, ela perdeu um pouco dessa consciência. Mas ela passou, ela veio para criar mesmo. Tanto que os nossos heróis gregos, heróis míticos, são todos os deuses que vieram aqui para fazer o trabalho. A gente foi um pouquinho pro abstrato, mas é bom para a gente poder entender. Tem que ser, claro. E depois a gente quer falar do meio, que é aqui. Vamos falar, vamos chegar lá. Mas antes disso eu quero te perguntar uma coisa. Essa questão do... Sempre tem esse antagonismo, né? Imagina, tem até que perguntar para mais gente, assim, para pegar uma ideia global do que pensa cada um. Se existe uma criação, né, como a gente sempre fala, a criação, Vamos que lá. é o perfeito, onipresente, onipotente, onisciente, uma série de oni, e seria um ser supremo, ser, né, sem antropomorfizar, né? Por que existe sempre o antagonismo? Isso que é... Não, isso que tá... Esse que é o grande X da questão. Maravilhosa essa pergunta. Porque é polar, porque a divindade não pode chegar aqui por decreto e falar assim, quando ela começa a entrar na matéria, ela começa a se polarizar. 7 átomos do búdico, condensa eles, vai formar um átomo do mental abstrato. 7 átomos do mental abstrato, condensa e vai formar um átomo do mental. 7 do mental forma um do astral, 7 do astral forma um do etérico, que é o corpo etérico, e 7 desse vai formar o físico. Tu imagina a compressão e a polaridade que esses átomos não ficam nervosos, digamos, nervosos tem a ver com a eletricidade. Sim, deixando claro. fora. Para voltar à sua natureza original, que é a Atmã, porque na realidade tudo é Atmã coagulado. Né? Só que a divindade, quando ela entra na matéria, ela não sabe o que fazer também. Tudo pode acontecer, porque ela não é onisciente, ela é onisciente até um certo ponto. A divindade que construiu a matéria, né? Que a divindade é a criadora de tudo, digamos assim, né? E nós somos co-criadores, porque a gente também está criando agora nos planos, porque foi dado os planos para a gente criar. O que a gente tem visto é aquilo que se fala muito, né? A criatura voltar-se contra o Criador, né? Que é o que tem sido aqui, porque... Mas ela se volta contra ela mesma. Claro, porque mas... nela tem o espírito, tem a Atmã, tem o ponto Bindu, tem a centelha divina, ela está indo contra ela mesma. Por isso que essa vida é um grande mistério, porque se você Por for isso ver que com a mente concreta, a mente a gente tem que ter uma racional, montanha de iniciados, não é a montanha dos adeptos, tem que ter uma montanha de adeptos. você vai ver que isso aqui é um grande teatro, quem comanda esse teatro é uma pessoa que gosta de se divertir mesmo, porque que nem nós. Tem que se divertir para olhar tudo isso aqui, porque realmente é um mistério tudo isso. Então, o nosso objetivo é tentar entender isso. Como a gente tem na natureza assim, tipo, o cálcio é oposto ao magnésio, os dois entram, digamos assim, como par na natureza. O zinco é oposto ao cobre, os dois vêm em pares na natureza. O que você fala de oposto? É interessante. Como é que é isso? Fala do um elemento químico é oposto ao outro? Como é que é isso? Oposto ao outro a nível de quantidade. Quando eu aumento o zinco no organismo, ele vai e depleta o cobre. Ele tem que estar em equilíbrio. O cálcio e o magnésio também é a mesma coisa. O sódio e o potássio eles são famosos. Sim. O sódio e o iodo é a mesma coisa. E na natureza também. Você não vai tirar a matéria tamásica do teu corpo, senão a sátrica também vai embora. Bom, lembra? Claro. Senão você não tirou de baixo. Existe um conceito no teu intestino chamado eubiose, eubiose intestinal. A primeira palavra que eu ouvi com relação à eubiose é isso, que tem os lactobacilos patogênicos, né, e os não patogênicos, os benéficos. Se tu tirar um deles da balança, os outros vão embora. Então eles coexistem. Um precisa do outro. Um precisa do outro. Então a polaridade existe. É como então, aqui embaixo é assim, lá em cima também. Então esses que criaram a gente, eles criaram uma grande polaridade para movimentar as coisas, movimentar a criação, fazer outras criaturas, fazer o bem no mal, o mal no bem e vice-versa. Você concorda com esse termo que muitas pessoas falam, que isso aqui é um grande laboratório ou não? Ou não?
laboratório desses criadores que você acabou de falar. Assim. Eu não concordo, porque esses que são os seres que falam essa questão que a gente tá como um laboratório, aqui como ratos no laboratório, não é assim, porque senão a gente não teria o poder, que eles não nos dariam o poder de criar. Sem dúvida. Tá. A gente é co-criador, a gente não sabe, as pessoas são inconscientes disso. Agora, eu vou te dizer assim, se a gente pensar num nível mais alto, eles geram também uma espécie de karma para eles, porque eles se ligam à humanidade quando eles fazem o experimento assim, de cair antes do tempo, de não vir, etc. Mas a divindade em si, esse aspecto que a gente não desenvolveu ainda, que é Atma Buddhi Manas, é o aspecto amoroso. Porque quem veio primeiro foram os cientistas, foram os laboratoristas, são os anjos criadores que fizeram o quaternário. Então não dá para dizer que eles fizeram uma experiência, mas eles construíram até o quadrado. Nós estamos ainda na quinta, nós estamos entrando na quinta raça, e aí, já entrando na quinta raça, mas entrando para a sexta com atraso. Então, nós estamos num atraso evolucional. A gente não domina, agora a gente vai voltar para o assunto, a gente não domina esse aspecto das emoções, esse astral que a gente acabou de falar, desse setenário que está no abdômen. No momento que a gente dominar isso, nós vamos ser deuses na Terra. E se tu for uma hierarquia criadora bem-sucedida, você vai criar um outro mundo. O grego mais 777 seres, ou 769, mas tu vão ser criador de um novo mundo. Então o grego ficou responsável pelo planeta X. Aí se vira, meu. Vai lá. Vai ser um planeta legal. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Mas aí você vai ter que lidar com essa questão da matéria, ou seja, da dualidade. Você vai ter que suportar a dualidade. Dizem que o Melquisedeque, que é o ser que fica no centro da Terra, ele suporta a dualidade do mundo. Sim, porque é uma realidade. Agora, eu queria saber da origem, né? Mas paciência. Por que o Criador, a energia criadora, permitiu a dualidade? Não deveria existir. Mas, claro que deveria. Ela está se entendendo a dualidade. Ela não tem que. Lembra no início? No início era o espírito e a matéria. A matéria é ela mesma. Só que a matéria para ela é difícil dela compreender. Apesar do que até escrevi um texto que fez muito sucesso na ocasião, eu dizia que é difícil você entender o espírito sem ter a experiência da matéria e vice-versa. Era o espírito. Como é que eu posso entender o que é alegria se eu não experienciei a tristeza? Exato. Como é que o bem-estar se eu não passei mal? Então tem coisas que realmente você precisa. Eu só não entendo isso a nível. Se tu for mais ousado nisso, tu consegue ver as duas coisas juntas. Tu consegue ver alegria e tristeza sem sentir as duas e ver as duas. Você olhar neutramente. Isso, porque daí tu consegue ver a dualidade e você consegue sair e... Esse é a neutralidade. Você vê aquilo com neutralidade, é onde a gente tem que chegar, né? Exato. Vamos seguir lá no 7, onde nós estávamos no 7. Isso, nós estávamos então... no intestino delgado. No intestino delgado, que a gente falou da úlcera péptica, a úlcera duodenal. Nós temos o estômago representa a lua. Tá. Porque tem a lua minguante, quando o estômago está vazio, depois a lua crescente, vai enchendo de comida, depois ela fica cheinha, depois ela vai minguando de novo. Sim. Só que a lua é que nem a mulher. A mulher ela é mulher por fora e é o homem por dentro, o arquétipo masculino por dentro. O homem é o contrário, é o homem por fora e o arquétipo feminino por dentro. O estômago ele é lua por fora e ele é Marte por dentro, porque o ambiente é extremamente ácido, muito ácido, para fazer a digestão. Então, todo ambiente que é ácido, e ele está ligado ao suprarrenal de uma certa forma, tem a ver com Marte. Tanto que na grafia do hebraico, das duas letras, que é Beit e Kaf, que um é a Lua e outro é Marte, são praticamente idênticas. Idênticas, tá. Que isso revela da ligação da Lua com Marte, que tem a ver com o astral, tem a ver com esse astral que é não bem resolvido. Então, como a Lua ela é sensível, o estômago é algo sensível no nosso organismo, quando a gente entra nessa astralidade e fica ruminando esses sentimentos, a gente pode ter problemas estomacais. Então diminui o ácido do estômago, a gente fica com medo diminui o ácido do estômago, você não quebra mais as proteínas, você não faz mais a digestão e você começa com a preocupação, que é Mercúrio que está aqui,
afeta a Lua, porque os dois também têm uma ligação intrínseca e oculta. E aí você começa a ter problemas estomacais, e aí você afeta o ácido que está dentro, você afeta o Marte e a tua disposição com relação à quebra das proteínas e das substâncias que precisam ser digeridas, né? Então a gente falou de Lua, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol. Nós falamos do 7 Agora precisamos chegar no... Só que assim, Grego, isso aqui é o passado nosso, é o passado. Isso representou a Lemúria e representou a Atlântida. Sim. Tá? Nós estamos agora no quarto sistema, mas nós já estamos mais conscientes, nós estamos no nosso tórax agora. Então nós temos que fazer essa parte estar bem resolvida e subir, e a parte de cima dos arquétipos puros entrar em ação e se encontrarem no coração com a parte de baixo. Essa é toda a alquimia e toda a magia que tem que fazer. Aí sim, assim vamos dizer. Aí, porque nós temos 12 pétalas do cardíaco, que nós temos a questão... Se fosse uma história de amor, esse seria o final feliz, né? Nós vamos falar... Eu vou dar uma pausa, porque eu vou fazer... Cada subida dessa, a gente vai então fazer uma correlação agora com os signos do zodíaco. Porque, por exemplo, a astrologia é uma linguagem que eu gosto, e é como se a gente tivesse um zodíaco aqui, que a gente tem 12 pétalas do cardíaco, a gente pode ter 12 signos. Sim. Para fazer uma correlação de cada um deles, qual é o diferencial desse arquétipo que sobe e o arquétipo que desce, chegando em cada signo marcado no coração, como se fosse 12. Sim. Vamos começar? Vamos fazer essa relação? Daí a gente vai conversando. O primeiro deles que a gente vai falar é Júpiter. Como ele é o chefe de baixo, é o chefe de cima. Se o Júpiter de cima ele é o legislador, ele fala do que é bom, o que é justo, o de baixo ele pode trazer a emoção da indignação. Então, se tu trouxer a indignação de baixo, ou algo que tu não considera justo, sem o filtro de cima do legislador, do conhecimento do todo, você vai ter um conflito no teu cardíaco. Um exemplo, não é justo, aquela pessoa está roubando e não vai acontecer nada. Primeiro que a gente não conhece a lei kármica. Segundo, a gente não conhece as leis de lesa evolução, lesa humanidade que podem. Depois, a gente não sabe se essa pessoa não está recebendo, ela roubou, mas ela não está recebendo algo que foi roubado dela. Isso pode ter acontecido karmicamente. Sim. Nosso julgamento já abre para o todo e já acalma o fígado. Você não pode julgar as coisas a nível só de uma emoção. Olhar, porque Tejas, que é fogo, é aquele que olha. Então, como aqui é fogo, mas é o fogo de baixo, fogo instintivo, o fogo de cima é que olha. Então você tem que olhar, sentiu alguma coisa, tu filtra. Bom, isso é relativo, não é bem assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse seria o procedimento correto. Flexão. Mas as pessoas não fazem isso. É brincadeira isso. Mas tomara que agora fique fixado aqui, vamos ouvindo. Fixado. E a gente vai exercitando isso. Vou começar pelo primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Áries começa, pelo ponto vernal. Ele começa. Antes disso, uma curiosidade que é muito importante da parte de cima é que a cada 2 horas, cada 1 hora e 56 minutos, a gente troca a nossa respiração da narina direita para a esquerda. Tá? Isso já foi abordado aqui. Na realidade, em 1 hora e 56 minutos, a gente formata, a gente passa por 4 tattvas, que são os 4 elementos. Né? Tattva seria a consciência ligada ao elemento. Então a gente passa por ar, terra, fogo e água, da narina direita para a narina esquerda. Quando a gente passa para a narina esquerda, a gente tem Sushumna, que é um intervalo que é neutro, sempre. Cada tattva demora 24 minutos. Tá? Aí perfaz mais ou menos 1 hora e 30, e mais o Sushumna, que é o intervalo entre uma narina e outra. Então a gente tem um ritmo quaternário, mais um ritmo de 5, porque na realidade tem o 5º elemento aqui. Tem. Tá? Se a gente respira 18 vezes por minuto, mais ou menos 17 a 18 vezes, a gente vai respirar por hora 1080 vezes. Cada 2 horas são 2160, que é a precessão dos equinócios. Exatamente, a transição do Sol entre cada signo cada é 2160 anos. Então, cada 2 horas, a gente formata uma precessão equinocial. Está acontecendo lá. Foi bom você falar isso. Está acontecendo aqui, é muito legal. E mais, em 24 horas, se tu multiplicar, dá 25.960,
que Isso é a um precessão ciclo completa. perfeito. Em 24 horas, na nossa respiração, a gente faz uma cosmogênese. Muito bem colocado, de muito 25 bem mil anos. lembrado. O pessoal vai gostar disso, de ouvir isso aí. Que isso é para as pessoas entenderem que a gente é o cosmos é nós, né? A gente não está fazendo essas ligações. Só que a gente tem que costurar esse cosmos para a gente entender que ele está em nós o tempo micro todo. dentro do macro. Dentro do macro. Voltando para Áries. Áries é regido pelo planeta Marte. Então, a oitava de Marte é a vontade divina. Então, o arquétipo que está lá em cima, que é o puro que quer, é fazer a vontade divina. Marte de baixo está ligado aos desejos, mas está ligado à ira, à raiva, à indignação, etc. Se vier ira, raiva, e você vier para o teu cardíaco no signo de Áries, não vai fechar com a vontade divina, que a vontade divina ela é fazer a vontade divina, não os teus desejos e não a tua ira. Tá? Mesmo assim, nas eras existia a ira divina. Na era de Áries, como foi uma era de lutas, então os romanos tentando conquistar, os gregos tentando conquistar, os hebreus lutando, era uma era e tinha a ira divina, que o pessoal falava temer a Deus. Aí que vem o temer a Deus, porque era uma era de morte, de era guerra. Temor mesmo, então temor. Tinha que ter temor na questão. Pausa. Voltando. Tem que fazer a vontade divina. A vontade divina, como que ela se manifesta? É uma vontade forte, ela aguenta e segura qualquer dualidade, e ela precisa, para entrar no teu coração pacificado. Aí que vem a pacificação do astral. Então, essa energia sobe e tu fala assim, não, aqui não. Eu não vou te alimentar de jeito nenhum. Aí o que acontece? Em Áries vem a tal da pacificação do astral, que é a vontade divina, e a coisa funciona. Essa é a primeira paz, e é a paz humana, é com Z, porque você está usando a tua vontade. Interessante. Que daí tem a supra-vontade, a auto-vontade e a infra-vontade. Você tem que segurar a infra-vontade, mas tem que ter a tua vontade humana, para que a vontade divina entre. O segundo aspecto que é importantíssimo é Vênus. Lembra que a gente falou dos amores e não resolvidos? Se eles subirem para o cardíaco, eles vão subir na segunda parte do zodíaco, que é Touro. Touro é regido por Vênus. Meu signo. E Touro tem uma carta do zodíaco chamada o enamorado. O enamorado como é que é? São duas mulheres, tem um homem no meio e no centro, são duas mulheres, uma é virtuosa e a outra é cheia de vícios. E o Cupido lá em cima apontando uma flecha, normalmente ele aponta para a parte viciosa, né? Mas esse enamorado tem que fazer uma escolha entre o vício e a virtude. Tudo a ver com o Vênus de baixo, a gente falou. Se a gente escolher a parte de Vênus ligado ao vício, você tem já uma pétala do cardíaco que não está de acordo. Porque Vênus perfeita, ela quer a harmonia perfeita e quer a neutralidade. Né? O Vênus de baixo não, ele pode estar ligado aos instintos, e se isso subir mal resolvido e você escolher a mulher que não é virtuosa, isso vai ter uma consequência na lâmina 12, na lâmina 7, perdão, que é Libra, que é o signo da balança, que é regido por Vênus também, que aí pode afetar os teus rins e aí vem a próstata. Olha. Vem a próstata, tem a ver com a próstata. Que interessante, né? Muito. Que daí você não vai conseguir fazer o teu sacrifício, porque a lâmina 7, que é Libra, ela tem a ver com o sétimo princípio, que é o sacro-ofício. Sacro-ofício, assim, é o ofício sagrado, que todo mundo tem que fazer, que quem já cumpriu a função manúsica, ou seja, de gerar fisicamente, já fez, e agora essa geração tem que ser para o sacro-ofício, ou seja, trazer a divindade para se manifestar na Terra. Bacana. Em atos e palavras. Agora quase que eu vou falar com relação a Milia, porque na realidade o sacerdote tá ligado, né, Sem dúvida. a arte sacerdotal, digamos assim, todo mundo tem um pouco dentro de si. Ok, Vênus? Vênus, tudo. Terceiro. Ok. Terceiro a gente vai pular porque é Mercúrio, e Mercúrio é o último, que fecha o círculo. Quarto, então. O quarto tem a ver com a Lua. Tá? Então o quarto tem a ver com a Lua. Quem é? Qual é o signo, então? E o signo é Câncer. Câncer, tá. Tá? E Câncer, ocultamente, tem a ver com a justiça, ou seja, a lâmina do tarô tem a ver com uma mulher de preto que segura uma espada e ela está apontando para um quadrado no tabuleiro de xadrez. Então, quando tem espada, é usar o teu mental de forma solar, ou seja, você usar para barrar a lunaridade, ou seja, porque aqui no astral que a gente tem, está toda a lunaridade, ou seja,
as obsessões, os desequilíbrios ligados às emoções, toda aquela coisa, a preocupação ligada à emoção, ligada a instinto, aquele rolo. Sim. Então, nessa questão do signo, do quarto signo de Câncer, é para você cortar essa questão lunar, assim, dizer assim, Lua aqui não vai, porque a gente está saindo do passado, que é lunar, e a gente está indo para o futuro, que é solar. Todos os seres e todos os elementais nossos, entrelaçados ou não. Ok? Ok. O quinto tem a ver com o leão de Nemeia, porque aqui é o plexo solar. Então, uma pessoa, quando é muito centrada ao umbigo mesmo, ela tem que matar esse leão, porque aqui é fogo, né? Júpiter é fogo, Marte é fogo e o plexo solar é fogo. Qual é o quinto, então? O quinto é leão. Leão. Sim, tá. Leão. Então, na realidade, aí eu vou para os 12 trabalhos de Hércules e lembro que existe o leão de Nemeia. Isso. Que você tem que matar, e o Hércules matou o leão de Nemeia e ele vestiu a pele do leão. Então, simbolicamente, você fica com essa força solar, mas com o leão, que é o aspecto inferior do Sol, morto. Ou transformado, que surge transformado. Tá? Muito bem lembrado. O leão, a carta do tarô significa o adepto, né? Na realidade ele está segurando uma lâmpada no tarô antigo, no tarô novo ele está em posição de entender a sua divindade, e ele está em reclusão. Então é aquele ser que já entendeu a sua luz e sabe que tem que lidar bem com a matéria, ou seja, com a polaridade, né? Com a luz e com a sombra, então ele fica na dele. Ok? Sim. Isso seria o ideal. Tá? Porque a gente tem o Sol que é superior, a gente tem o Sol que é, digamos, Sol oculto, a gente tem o Sol que é mental astral, que é esse que está aqui, e a gente tem o Sol físico, que é o que está embaixo. Ok, ponto. Vamos para sexto aspecto? Sexto aspecto? Sexto, a gente está no quinto. E a gente pulou o terceiro. Tem a ver com o Mercúrio, mas esse Mercúrio é o Mercúrio de baixo. Então, assim, quando a gente não sabe separar... Referente a que signo? Virgem. Virgem, tá. Que rege o intestino delgado. Tá. Quando a gente traz Virgem e o intestino delgado, a gente vê que o intestino delgado está apto para separar as coisas. Então ele separa os minerais, separa as vitaminas, separa as coisas que vão ser absorvidas pelo lume intestinal. Então ele fala de separação, ele fala de reflexão. Então, se o que vier de baixo não tiver uma reflexão, isso vai ficar misturado. A gente não vai saber o que a gente tem que absorver e o que a gente tem que jogar fora. Porque tudo tem uma separação. Tem algumas coisas que a gente tem que reter e outras coisas jogar fora. Se a gente não fizer essa reflexão virginiana, a gente não sabe o que tem que jogar fora. Tá? E isso gera trabalho. E Virgem tem a ver com o signo do trabalho, tem a ver com a roda da fortuna, que tem a ver com a movimentação da roda da fortuna. Tem a ver com a polaridade. Que é um diabinho verde subindo e um vermelhinho descendo. E eles formam, né, uma polaridade, né, ligada à questão de Virgem. Você quer falar alguma coisa? Não, segue. Tá ok? Estou ouvindo. Ok. Qual que é o arquétipo de Mercúrio? Eu vou falar, antes de falar do final, que vem de cima. O arquétipo de Mercúrio que vem de cima, ele tem a ver com a pureza, ou seja, com o próprio amor universal. Só que o Mercúrio, ele é o sinal de Hermes, e Hermes é o ser que ele conhece embaixo, conhece no meio e conhece em cima. Quando o ser humano se ilumina, ele tem que passar pela iniciação que é a Terra, mas ele tem que conhecer as regiões mais densas, que são as talas, as regiões intermediárias, que são as locas, e as regiões supraluminares, que são as supralocas, os Mahashivaras, enfim, ou Mahasattvas. Tem que conhecer. Então, não se diz que o Jesus Ben Pandira desceu ao mundo dos mortos, ficou 3 dias, depois subiu. Isso. Então ele foi fazer foi dar uma geral lá, para depois seguir. Então, realmente esse drama cósmico ligado a Mercúrio é muito interessante e é uma iniciação, porque ele vai conhecer o todo da divindade. Ele saiu lá de cima como mônada, passou por todas as manifestações, foi mineral, foi vegetal, foi animal, está sendo nominal e vai ser angelical. Quem seria o signo referente a isso? A gente está falando de Virgem. Virgem. Tá. Mas o planeta que rege Virgem e Gêmeos, que a gente vai falar depois, é Mercúrio. Tá. Vou falar então de Gêmeos, que a gente pulou, que é a terceira carta que fala da vitória. Então a vitória na realidade é sobre os seus instintos. Aparece um ser
numa carruagem, são 4 pontos, e tem 2 esfinges, uma branca e uma preta. Quando a gente sofre influência dos instintos e é dominado por ele, dos desejos, a gente está sempre alimentando desejos. Mercúrio representa o comércio. E o comércio nada mais é que um festival de desejos. Né? Eu quero isso, eu não quero isso. A troca do ser humano, ao invés de ser num nível superior, um nível fraternal, búdico, ela é através do comércio. Tá? Então esse é o aspecto mais inferior de Mercúrio. Quando ele não é transcendido, ele fica nisso, a nível terrenal. Fica alimentando os instintos de baixo, e a gente não atinge a vitória, que seria dominar esses 2 polares, que é o positivo e o negativo. Muito bem. Vamos chegar agora, tem mais coisa aí pela frente, tem mais arquétipos. Né? A gente chega no 7º, que tem a ver com o Vênus, então aquele que não trabalhou bem o 2º polo, que é Touro, ele em Libra não vai conseguir realizar o sacrifício. E quem é o 7º? É Libra. Libra, tá. É Libra. A balança. E tem a ver com o enforcado, que é a 12ª. No tarô é a 12ª lâmina, que é o enforcado. Que, na verdade, ele não é enforcado, ele só está à disposição da divindade para fazer o trabalho. Ele entende que, sim, tá, dureza, vamos fazer o trabalho, eu sei que eu estou fazendo o trabalho pela divindade e vou fazer. A gente já chegou em pontos assim, né? Sim, claro. Todo mundo já chegou. Nossa, num nível, no outro, nós já chegamos num ponto assim. O 8º signo tem a ver com o Escorpião, e engraçado, o Escorpião é regido por Marte. E Marte tem a ver com as adrenais, tem a ver com o estresse. Então, Áries, que é o primeiro, e Escorpião, que é o 8º, tem a ver com esse plexo aqui, tem a ver com o estresse. E tem a ver com o domínio da Hidra de Lerna. Já viu que o Hércules enfrentou a Hidra de Lerna? Isso. Que tem a ver com as nossas obsessões, porque Escorpião tem a ver com obsessões, porque ele lida com essa coisa. Então, obsessões que são astrais, então formas de pensamento, distorcidas da realidade, lunares. O Escorpião tem que ir lá e vencer. E ele vence através da 14ª lâmina do tarô, que é a temperança. É você usar o bom senso em tudo. Aí você vence a Hidra de Lerna. A gente está juntando o signo, os 12 trabalhos e os planetas. Se você não vencer as obsessões, vai vir essa energia de baixo para cima, do teu próprio astral para cima. Como é que vai se juntar com a vontade divina? Porque Marte, a 8ª de Marte é Plutão, e Plutão é vontade divina. Como é que vai se juntar no teu peito? Não tem. Então tem que fazer esse trabalho de vencer, através da temperança, as obsessões. Certo? Certíssimo. 15ª lâmina do tarô, ou 15º aspecto, tem a ver com é o diabo, na realidade, que é a escravização sexual. Aí fala bem do instinto, né? O instinto, quando não foi sublimado, ele vira um jogo ainda desse diabo, que na realidade é um ser de luz, mas ele está representando essa esfinge diabólica para te mostrar assim, olha como é que tu tá. Será que tu tá nesse jogo ainda sexual? O homem aqui amarrado no pescoço e a mulher amarrada na cintura. Então é o jogo a gente chama de Forrati Kundalini. Os dois, na realidade, estão aprisionados, não é só Kundalini, os dois estão aprisionados por essa questão. E um dos chefes dos desejos é Júpiter, e Júpiter rege Sagitário, que rege a 15ª. Tá. Então o danadinho, ele pode aqui falar assim, não, porque ele é expansão também na matéria. Por exemplo, a pessoa expande na matéria, ficou milionário, rico, daí ele 10 mil iates, 57 mil mulheres. Ele pode ficar nesse reino e acabou. Opção, né? Opção. Por isso que as pessoas não entendem que às vezes elas vêm para a Terra não para ganhar na loteria, e aí reclamam porque não ganharam na loteria. Elas pediam. Não tem evolução, não tem condição de fazer uma evolução perfeita. Tem razão. Não tem. E às vezes o espírito dela precisa exatamente o contrário. Ele precisa expandir na matéria e experimentar tudo isso, porque ele não sabe, para depois ver que não é bom, que tem que transmutar, etc. Então é permitido para aquele ser experimentar tudo. Né? Provavelmente a gente já passou por encarnações onde a gente já fez esse caminho, todos nós. Pode ser, isso. Só que, volto a dizer, o chefe tem que ser de cima. Quando essa esfinge do 15ª lâmina se encontra com o arquétipo puro, que é Júpiter, que é o legislador, ele entende o que ele tem que fazer. Que aquele aspecto dele é só um aspecto que caiu na matéria, de um ser de luz, que fez a criação material e a criação sexual acontecer, e que agora não tem mais função. Porque a gente já teve o aspecto de criação sexual desenvolvido. A tendência do ser humano é de criação sexual para criação mental, né? E abstrata, porque não é só criação mental. Quando tu entra no arquétipo, o arquétipo tem energia.
Então ele te traz toda a energia que tu precisa para transcender a própria matéria. Muito bem? Sim. Sim. Você está quieto, você não está. Não, estou quieto porque eu estou ouvindo, não tá, eu gosto quando tu interfere. Não, mas tá bom. Às vezes a intervenção é necessária em certos aspectos, okay, mas por enquanto tá ótimo. Então a gente está formatando o quarto sistema através vendo os arquétipos puros que tem que descer e os arquétipos não purificados que a gente tem que purificar, que tem que subir para se encontrarem no nosso cardíaco, fechando esses 12 aspectos dos 12 signos do zodíaco e das 12 pétalas do cardíaco. Dizem que a gente tem 12 pétalas do cardíaco. Eu tô vendo que você tem uma escola, você está seguindo alguma escola aí, e achei muito interessante. Tem alguma literatura para a gente indicar para o nosso telespectador, abordando esses aspectos aí, fazendo a comparação das cartas? Eu sei que é difícil aí, não deve ter mesmo. As cartas do tarô, os 12 trabalhos de Hércules, as pétalas do chakra cardíaco, esses aspectos dos planetas, a parte de cima com de baixo. Eu acho que não tem uma literatura abrangente sobre isso ou não? Não tem. Não tem? Não tem. Teriam que ser literaturas separadas, vamos dizer. E vou te dizer assim, sinceramente, lógico que eu sigo uma escola iniciática, mas assim, essas reflexões são reflexões que eu estou fazendo em cima de conhecimentos que vieram até mim. Você adquiriu. Não só da escola iniciática, mas de outras fontes também. Não, com certeza. Mas é interessante, porque tem tudo coerência, tem o casamento certinho, né? Entre tudo que você falou, por isso que eu fiquei quietinho, você está falando. Porque se tu refletir, é bacana, Greg, se tu refletir em cada uma desses aspectos, você vai entender e entender o trabalho consciencial que tu tem que fazer. Com certeza, então. Mas assim, encaixa milimetricamente. Isso é importante as pessoas assistirem esse programa que nós estamos fazendo aqui, assistir mais algumas vezes, até fazer umas perguntas para você depois, né, se for o caso, né, porque eu respondo. É bem esclarecedor aí, e é muito importante, muito interessante essa relação, porque tem teorias aí que a pessoa fala e não tem fundamentação nenhuma, né, é a ideia da cabeça dele e tudo isso aqui, mas aí percebe-se que você tudo que você falou, por isso que eu te perguntei. Eu só passei a mensagem. Isso, mas eu já li sobre as lâminas do tarô, né? Já li sobre os 12 trabalhos de Hércules, sou grego, né? Já vi esses aspectos, tem muita novidade, isso aí que você falou do começo, essa relação dos signos, eu não sabia de nada disso, então isso aí eu não posso dizer que eu já sabia. Mas quer dizer, tem fundamentação que se associa com as partes do corpo, então é muito interessante isso. Então tem coerência, tendo coerência, as pessoas se sentem mais seguras para ir pesquisar, né? Tem que ser lógico, né? Eu acho que nosso trabalho tem que ser lógico. Isso é importantíssimo. Porque mesmo sendo uma ciência empírica, que as pessoas colocam como empírica, mas ela é milenar, né? Imagina. Sem dúvida. Aí o Veda falando dos Tattvas tem quantos 1000 anos? 6 mil antes de Cristo que a gente sabe. Exatamente, muito. É muito mais antigo do que isso. É muito interessante isso. Inclusive, temos mais algum adendo nessa questão hoje? Nós temos, para a gente fechar, então a gente vai fechar com Saturno, porque o Saturno representa a 16ª lâmina do tarô e a 20ª também, que é a ressurreição. Então realmente é a ressurreição dessa parte material toda que caiu através da divindade, porque o 16ª lâmina é realmente a divindade caindo, ou seja, que é o Arabel e o Akbel, os dois descendo na matéria, né? Na verdade era Luzbel, o antigo, formatando essa matéria. E a 20ª lâmina, que é o Saturno elevado, é a ressurreição, é a transformação de toda essa matéria ligada à última pétala. Que bacana, né? Isso aí é muito interessante. Muito interessante. E fazer a meditação e você é um caminho muito interessante. Você podia, tá aqui a sugestão ao vivo aqui para você, quem sabe, fazer um pequeno livreto, vamos dizer, um pequeno livro com essa sua ideia, o casamento dessas coisas que você falou. Acho que vai dar muita segurança pro público aí ler aquilo lá. Claro, as pessoas já têm agora gravado, né, Gregor? Então, tem gravado, mas aqui, você mostrando no livro a associação Vênus com aqui, eu de cima com lá, então ilustrando. Vamos fazer um e-book. Mas exatamente um e-book, é uma coisa simples, muito para todos. Eu acho que ajudaria muito. Você estaria ajudando realmente no processo de melhorar isso aqui tudo, né? Melhor. A gente está aqui para servir mesmo. Exato. Não é isso?
E a gente fecha com Mercúrio, porque Mercúrio é a pureza, e a pureza está no timo, a gente sente com o timo. Sim. Então Mercúrio é aquele que uniu as coisas de cima com as de baixo e transformou toda a matéria, que é Saturno, que significa chumbo, em um ouro factível de ser, de estar no ser humano. Uma alquimia, uma forma do ser humano estar no mundo, né? Como iniciado, e entendendo essas forças cósmicas que tem em si e juntando elas para formar uma alquimia interna e positiva. Poxa, acho que foi brilhante, acho que podíamos encerrar melhor. Doutor André, muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade. Isso aqui eu adorei. Adorei porque a gente começou o programa assim sem expectativa, né? Vamos abordar o tempo, porque é um médico falando sobre assuntos, né, que não são, como é que se diz? Corriqueiros. Exatamente, a gente não pode, não são assuntos usuais. Então é bacana você ver um cientista unindo um cientista holista, digamos assim, um médico holista, que ele se permite olhar vamos olhar todas as possibilidades. Eu preciso entender a medicina, eu estudei academicamente, vi isso na prática, continuei estudando, mas existem fatores aí que podem me auxiliar no meu conhecimento, na minha anamnese, no meu próprio autocrescimento, né, vamos dizer assim. Porque a gente ser holista, Grego, a gente tem que fugir um pouquinho do cientificismo e a gente enxergar de outras formas. Eu falo assim que eu acho que o sacerdote tem que entrar, porque antigamente o sacerdote e o curador ele era um só, na Grécia ele era um só. Isso. Depois que foi... Depois que as pessoas foram separando, etc. Eu acho que está na hora da gente unir de novo, primeiro na gente. Isso. Para depois... Porque tudo é interno, né? Se a gente conseguir fazer essa alquimia internamente, na gente a gente consegue fazer para o mundo. Eu te agradeço. Eu obrigado, também. Agradeço as pessoas que vão assistir isso agora e no sempre. Isso. Na próxima oportunidade nós vamos ter mais algum assunto super interessante. Para vocês que fiquem, então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço e até mais.